providências para estar realmente protegendo aquela cidade. Então, o povo estava desamparado. Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje não é mera coincidência. Nós também, muitas vezes, temos governantes que foram estabelecidos por Deus para proteger, para ser bênção na vida do cidadão, e a gente vê que, infelizmente, não é só no nosso tempo, mas também já no tempo de Davi, existiam governantes que não cumpriam as funções que Deus tinha estabelecido para eles, que era de cuidar, de proteger. E eu quero fazer mais uma aplicação do significado, né, dessas duas palavras para nós hoje, né? Porque o sumo sacerdote, né, no tempo de Davi, né, era um sacerdote da descendência de Arão, mas nós hoje, irmãos, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Amém? Vamos ver isso lá, Hebreus capítulo de número 3. Versículo de número 1. Eu vou pedir que alguém, por favor, leia esse texto. Amém. Então, quem é o nosso sumo sacerdote? Amém? Vamos lá para o capítulo 4, versículo 14. Lê também o 15, por favor. Amém. Olha o que fala o 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo de necessidade. Então, irmãos, no tempo de Davi, Davi tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um homem falho, como Davi era. Um homem que tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Um homem que também precisava, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ele é o penhor, ele é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus e que ele vai nos resgatar no dia da sua vinda. O seu Espírito nos foi dado para nos dar direção. E o Espírito Santo de Deus, ele nos guia. Ele nos guia, primeiramente, pela palavra de Deus. Eu vou voltar lá a respeito, né, do que a gente estava falando, que o sumo sacerdote consultava a Deus através do Urim e do Tumim. Nós não temos, irmãos, na Bíblia, exatamente o que o sacerdote utilizava, ou como que ele consultava a Deus através do Urim e do Tumim. A Bíblia não fala. Eu já vi pessoas dizerem muitas coisas a respeito disso. Eu já vi pessoas dizer, irmãos, que o Urim e o Tumim eram duas pedras. Que uma dizia sim e outra dizia não. E que o sacerdote, ele consultava a Deus como que jogando sorte. Entendeu? Então, vamos dizer, eram duas pedras que o sacerdote tinha dentro do peito dele. Então, a pessoa fazia uma pergunta, ele tirava a pedra. Se fosse um, era sim. Se fosse outra, era não. Irmãos, eu quero inclusive ler um texto bíblico para os irmãos para mostrar que não pode ser isso. Abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 28. Versículo de número 5 e 6.
Irmão, se fosse simplesmente uma questão de sorte, se fosse uma pedra, irmãos, ele teria ou uma ou outra. Concorda? Então, a gente vê aqui que Deus não respondeu Saul. E a gente vê também pela maneira como Davi consultou a Deus, que consultar a Deus não é simplesmente lançar sortes. Consultar a Deus é você se achegar diante de Deus de uma maneira legítima. Para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos ser aceitáveis diante de Deus. Como que eu posso ser aceitável diante de Deus? Arrependido dos meus pecados. Eu posso ser aceitável diante de Deus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Sem ser perdoado, sem ser purificado pelo sangue de Cristo, nenhum ser humano pode se assentar e se apresentar diante de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdos estão os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Percebe, irmãos, o pecado separa o ser humano de Deus. É somente pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, por aquele sangue precioso derramado de um cordeiro imaculado, sem mancha e sem defeito, que nós somos perdoados, que nós somos lavados e purificados. Nós podemos, então, por meio da intercessão de Cristo, orar a Deus e termos direção da parte de Deus. Agora, uma pessoa que não está arrependida, que não foi purificada, como que ela vai ter esse acesso? O pecado dela faz separação, impede. Percebe? Então, Saul estava nessa situação. Ele até buscou a Deus, mas ele não tinha um coração arrependido. Muito pelo contrário. Ele endureceu o seu coração dia após dia, mês após mês, ano após ano. E chegou um momento em que Deus não ouviu a sua oração. Deus não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem pelos profetas, nem pelo sacerdote. Então nós vemos aqui que não tem nada a ver com lançar sortes. Está vendo, irmãos? Então é importante a gente entender. Irmãos, tem pessoas que têm uma mente assim muito criativa, eles inventam coisas, né? Eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo, né, que o Urim e Tumim eram duas pedras preciosas, uma esmeralda e um rubi. E que quando o sacerdote consultava a Deus, a pedra brilhava. E, vamos dizer assim, né, Deus estaria respondendo, né, como se... E até a pessoa ainda fez associação assim com o sinal de trânsito que a gente usa aqui, baseado nisso aqui. Então, irmãos, criatividade as pessoas têm. Agora, irmãos, nós não vamos achar isso na Escritura. Então, irmãos, eu acho importante a gente frisar, e o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não quero aqui ridicularizar ninguém, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, nós precisamos, ao buscar a Deus, nos ater ao que a Bíblia nos diz. É interessante, irmãos, que a palavra tumim significa perfeições. Abre a tua Bíblia lá no Salmo 19, versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, restaura a alma. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Ela é perfeita. Ela traz direção. Se eu preciso de direção para a minha vida, em qualquer situação, eu preciso ir para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E não somente, irmãos, pegar um versículo, mas estudar tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, sobre o qual eu estou precisando de direção.
Eu vejo muitas vezes pessoas tomarem um versículo, né? Caixinha de promessa tem muito isso, né? A pessoa tira lá um versículo, né, completamente isolado de todo o contexto, e ela toma aquilo como se fosse uma direção para a vida dela. Isso também não é diferente de adivinhação, irmãos. A pessoa chegar, né, eu vou buscar a orientação de Deus. Né? Tem muita gente que age dessa forma, irmãos. A Bíblia nos foi dada com uma mensagem clara, dirigida a nós, que precisa ser entendida. E isso requer leitura, meditação, estudo, oração. Nós precisamos estudar a palavra de Deus em oração. Ao estudar a palavra de Deus, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ilumina, ele nos ensina, ele nos guia a toda a verdade, e ele nos dá direção segura para nós caminharmos. Então, irmãos, nós necessitamos dessa direção, desse ensino da palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje, irmãos, que em vez delas buscarem orientação para suas vidas na palavra de Deus, elas confiam mais naquilo que elas estão sentindo. Já pensou, irmão, se eu for me basear no que eu estou sentindo, a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se eu for tomar como base para uma decisão da minha vida, eu estou sentindo, eu não estou sentindo, eu posso me enganar. Por isso que a palavra de Deus nos serve de base, ela nos serve de critério para avaliar o que nós estamos sentindo. Você está sentindo alguma coisa no seu coração? Eu não estou desprezando ou ridicularizando o que você está sentindo, por favor. Mas examina o que você está sentindo à luz da palavra de Deus. Porque o seu sentimento é enganoso, mas a palavra de Deus é a verdade. Ela é perfeita, ela é fiel. Se nós continuarmos no Salmo 19, lá, o testemunho do Senhor é fiel, e Ele dá sabedoria aos simples. Eu preciso de sabedoria, todos nós precisamos. A Bíblia fala, peça a Deus, a palavra de Deus, o testemunho que Deus deixou escrito é fiel. Ele dá sabedoria, mesmo aos simples. Se eu seguir a orientação da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, num espírito humilde, num espírito de oração, eu não vou ser enganado pelos mentirosos que estão saindo pelo mundo afora. Mas se eu me afastar da palavra de Deus, eu corro o risco de ser enganado. Porque, irmãos, existem pessoas que são extremamente convincentes, extremamente persuasivas. O próprio Jesus disse, né, que existiriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam inclusive milagres, que realizariam sinais que, se possível fosse, enganariam até os próprios escolhidos. Então, irmãos, não confie na persuasão de uma pessoa, não confie mesmo nos dons ou carismas, se esses dons ou carismas não estiverem dizendo exatamente o que a palavra de Deus diz, para que você não seja enganado. O próprio apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo, vamos ver aqui, que se não me engano vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo fala, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Conforme já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A Bíblia trata com muita seriedade, né? Veja bem, irmãos, se uma pessoa viu lá um anjo aparecer para ele, e o anjo disse alguma coisa diferente do que a Bíblia ensina, isso não deve ser levado em consideração. Se é Deus que está falando, Deus vai falar de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo vai se contradizer?
Se o Espírito Santo inspirou as Escrituras, ele não vai ser contraditório em relação àquilo que ele já disse. Ele vai dar direção de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos ser cuidadosos. Nós vemos aqui então, que Davi, ele consultou. Nós vemos também no coração de Davi uma atitude de humildade. Nós já falamos na aula passada, quando Davi consultou a Deus, Deus deu a ele uma direção. Os soldados deles não estavam convencidos e aquela direção vinha de Deus. Ele orou de novo a Deus. Ele não brigou, não discutiu com os soldados. Ele buscou a Deus, Deus deu novamente direção, deu uma promessa. Davi exerceu a sua função de comandante daquele grupo de soldados. Foram, venceram, estavam diante de um outro problema. Buscaram novamente orientação de Deus em oração. Veja como que Davi ora. Nós vemos aqui no texto, irmãos, que Davi, ele se aproxima de Deus com humildade. Ele chega diante de Deus suplicando, pedindo e também confiando. Quando nós oramos, irmãos, nós já lemos isso lá. Até a irmã Vilma leu lá no texto de Hebreus capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16. Nós temos um sumo sacerdote. Então, quando nós buscarmos a Deus, nós devemos nos aproximar de Deus através de Cristo com confiança, com humildade, com reverência, na certeza de que quando eu me aproximo de Deus, arrependido, com o coração quebrantado, e confiando em Cristo Jesus, Ele vai me dar direção. Ele vai guiar os meus passos. Ele quer que realmente eu receba direcionamento para a minha vida, porque Deus não quer que nós estejamos nos perdendo, nos desviando. Nós vemos aqui, irmãos, que também Davi, ele respeitou, nós vemos aqui que no tempo de Davi existiam autoridades constituídas, e Davi respeita essas autoridades. Ele respeita o sumo sacerdote. Até Saul ele respeita. Ele não obedece Saul naquilo que Saul está fazendo, que é contrário à lei de Deus. Mas nem por isso Davi deixa de respeitar Saul na sua autoridade que ele tem como rei. Nós vemos que Saul, inclusive, queria acabar com a vida de Davi. Mas Davi, ele busca orientação de Deus. E nós vemos, irmãos, que quando um servo de Deus, com o coração arrependido, da maneira correta, confiando em Deus, por meio da mediação do sumo sacerdote, busca Deus, Deus ouve. Nós vemos aqui que Davi recebeu resposta de Deus. E nós podemos ter certeza que quando nós buscamos a Deus de uma forma correta, Deus também nos ouvirá. Ele não nos deixará confuso, Ele não nos deixará envergonhado. Nós vemos aqui que Deus claramente fala com Davi. Ele pergunta no versículo 10, e no final do versículo de número 11, depois que Davi acaba de orar, nós lemos, e o Senhor lhe disse, Ele virá. No versículo 12, Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Deus deu a resposta. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, confiados em Cristo Jesus. Interessante aqui, irmãos, que Davi busca orientação também. Ele não está pedindo aqui a Deus, Senhor, eu devo ou não devo obedecer o 5º mandamento? Às vezes, irmãos, tem pessoas que na própria Bíblia já está dito claramente o que ela quer fazer. Ela não quer obedecer. E ela diz, eu vou orar. Espiritualiza, e eu vou buscar a orientação de Deus. Irmãos, se a Bíblia já deu orientação, eu devo orar para que Deus me dê a graça de obedecer. Seria um insulto a Deus, uma afronta, um desrespeito eu ignorar uma orientação clara das Escrituras e dizer, eu vou buscar a Deus.
Irmão, se a Bíblia já disse, o assunto está encerrado. A palavra de Deus deu uma orientação. O que eu preciso é graça da parte de Deus, forças vindas do Espírito Santo de Deus para seguir a orientação dada na sua palavra. Isso muitas vezes, irmãos, pode ser difícil para nós, porque a nossa carne, irmãos, não é inclinada à obediência à lei de Deus. A Bíblia fala, Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus, porque ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, a nossa natureza carnal, por ela mesma, irmãos, ela não se sujeita à lei de Deus. A inclinação da nossa carne quer ir noutra direção. Mas a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, que pelo poder do Espírito Santo, os impulsos da nossa carne podem ser mortificados, e o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar e nos dar a graça de que nós precisamos para obedecer a palavra de Deus. A obediência do cristão não é resultado do esforço próprio, da capacidade humana. A obediência do cristão é resultado da fé em Cristo Jesus. Paulo fala muito a respeito disso, da obediência por fé. Eu creio, e quando eu estou convicto, quando eu estou certo do que a palavra de Deus está dizendo, e por ter confiança, eu creio que Deus que me deu essa direção, Ele vai me dar forças, Ele vai me capacitar, o seu Espírito vai me revestir de poder e de graça, para eu poder obedecer aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer. Então, a obediência para o cristão é a obediência por fé. Ela não decorre de esforço humano. Irmão, se a nossa obediência decorrer do nosso esforço próprio, ela não vai ser bem sucedida. Pelo contrário, nós vamos fracassar. Paulo mesmo fala a respeito disso, né? Eu tenho no meu coração o desejo de fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Irmãos, todos nós enfrentamos isso todo dia. Para nós termos vitória sobre o pecado, nós precisamos confiar em Jesus Cristo, confiar que Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que nos reveste de força. Jesus foi tentado, sabe aquela pior tentação que eu e você sofremos? Jesus já passou por ela e venceu. E no último versículo do capítulo 2 do livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz que naquilo em que Jesus sofreu, sendo tentado, Ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Então, eu e você podemos encontrar em Cristo graça, nós podemos encontrar em Cristo socorro, nós podemos encontrar em Cristo poder. Jesus pode nos encher do seu Espírito Santo e nos fortalecer com poder e graça para nós vencermos as tentações. Jesus pode esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. E nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado, sobre a tentação, sobre toda a obra do diabo. Eu não preciso ser derrotado, eu posso ser vitorioso, mas somente por meio de Cristo Jesus. Sozinho, irmãos, eu não posso fazer nada. Jesus disse isso, não sou eu que estou falando. João capítulo 15. Certo? Versículo 5, se eu não me engano. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Cristo. Sem Ele, nem você, nós não podemos nada. Mas com Ele, nós podemos. Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos sustenta, Ele nos guarda do maligno. Ele é poderoso para nos cercar por trás e por diante, e colocar a sua mão sobre a nossa vida e nos conduzir em triunfo. Amém? Quando Deus deu, já estamos para o finalzinho, nós vamos ver, irmãos, que Deus deu direção a Davi. Davi buscou a Deus, Deus deu a ele direção. E imagine, irmãos, qual foi a reação de Davi que
diante da direção que Deus deu a ele. Deus falou claramente, olha, ele perguntou, Saul virá? Deus respondeu, ele virá. E os cidadãos de Keila vão me entregar nas mãos dele? Vão. Imagina, né? Se Davi fosse uma pessoa guiada pelos seus próprios sentimentos, ele poderia ficar até revoltado, vamos dizer assim. Puxa vida, eu vim com meus soldados, lutei por essa cidade, libertei eles das mãos dos filisteus, e agora eles vão me entregar nas mãos do meu inimigo. Eu vou ficar aqui, eu conquistei essa cidade, eu lutei, eu tenho direito. Mas nós não vemos que é essa a atitude que Davi toma. Quando Deus dá a direção a Davi, no versículo 13 nós lemos, então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600 homens, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Eu fico pensando aqui, irmãos, na humildade de Davi. Pensa bem, depois deles terem lutado, terem vencido, eles estavam dentro de uma cidade fortificada, Deus dá uma direção e essa direção leva eles a sair de um lugar que eles tinham libertado e partir sem rumo certo. É preciso muita humildade para sair nas condições em que Davi e os seus homens saíram. Eles não tinham nem rumo certo, eles não sabiam nem para onde eles iriam. Mas eles obedeceram a Deus. E a obediência de Davi e dos seus homens salvou a cidade de Keila. Nós vemos aqui, irmãos, além de humildade, uma disposição de fazer não o que é mais conveniente para ele, mas o que é melhor para a própria cidade. O próprio texto fala, quando informaram Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi fez o que é melhor para a cidade. Quando Saul soube que Davi tinha saído, ele desistiu de ir até lá. O coração humilde e obediente de Davi salvou a cidade. Talvez Davi estava ainda na memória dele bem fresco o que Saul tinha feito com a cidade de Nob, com os sacerdotes lá na cidade de Nob. Ele exterminou a cidade, ele matou todos os habitantes da cidade. Ele não queria isso. Então ele não pensou no seu bem-estar pessoal, mas ele pensou no bem-estar da cidade. Mesmo que isso para ele custasse uma situação muito menos confortável. Nós vemos, irmãos, que esse coração humilde, obediente de Davi, disposto a obedecer, é um tipo do caráter humilde e obediente de Cristo. Cristo é descendente de Davi, segundo a carne. Agora veja bem, irmãos, Jesus sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, Cristo deixou os céus, deixou a sua glória, assumiu a forma humana, não para viver aqui num palácio, mas ele foi injustamente condenado à morte pelos nossos pecados. E ele saiu da cidade de Jerusalém carregando uma cruz e foi pregado fora da cidade, numa cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado. Veja, eu estou traçando aqui um paralelo. Assim como a humildade e a disposição de servir de Davi salvou aquela cidade, a disposição humilde de Cristo de se encarnar e de inclusive carregar sobre a cruz os nossos pecados, e sendo pregado na cruz, fora da cidade de Jerusalém pelos nossos pecados, assim como a atitude humilde de Davi trouxe salvação para aquela cidade, a atitude humilde de Cristo nos trouxe salvação. Pela morte de Cristo na cruz, Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos salva da condenação e da morte eterna. Nós vemos que Jesus é tão humilde, irmãos, que mesmo depois que Ele ressuscitou dos mortos, quando Ele venceu o pecado, quando Ele venceu a morte,
ao ressuscitar e subir aos céus, Jesus não aparece para todo o povo. Jesus não chega lá diante do povo: olha, está vendo, eu ressuscitei, viu? Vocês estão errados. Jesus apareceu para quem? Para pessoas simples, iletradas, incultas, como os apóstolos. E encarregou esses apóstolos de testemunhar a sua ressurreição. Nós temos um exemplo, né? E eu vejo assim que a atitude de Davi é uma outra coisa que nós precisamos aprender muito, irmãos, se nós queremos receber a direção de Deus, é termos humildade. Muitas pessoas hoje, irmãos, falam: eu busco a Deus e não entendo, Deus não me responde. Mas muitas vezes, irmãos, o orgulho do nosso coração nos impede de ouvir a voz de Deus, de receber a direção que Ele tem para a nossa vida. A gente muitas vezes se apega tanto às nossas próprias vontades, às nossas próprias opiniões, que o nosso orgulho acaba nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, diante de Deus. É interessante, irmãos, que muitas vezes quando a gente vai buscar a Deus, às vezes a gente já tem dentro do nosso coração alguma coisa que a gente já quer fazer. E muitas vezes, irmãos, a gente está tão apegado àquilo que a gente já tem resolvido dentro do nosso coração, que nós não temos muitas vezes abertura, maleabilidade para abrir mão da nossa própria vontade. Se nós vermos na Escritura que Deus está nos direcionando de uma forma diferente: eu quero fazer isso, mas a Bíblia está dizendo que eu não devo fazer isso. É claro, você começa a estudar a Escritura, examina, ora, eu não estou falando de fazer isso. Irmãos, outra coisa que também tem sido um problema hoje nas pessoas ao buscar a orientação de Deus é a pressa. A pessoa quer uma resposta assim, imediata, um flash, um relâmpago. Plim! Recebi a resposta. Deus me deu um insight. Irmãos, muitas vezes buscar a Deus vai requerer tempo. Tempo de oração, tempo de estudo, de meditação, de reflexão, tempo onde nós vamos conversar com pessoas que nos amam. Leve em conta, é lógico que você vai ouvir o conselho à luz da palavra, porque a palavra ela tem autoridade final em nos direcionar em todas as questões. E depois que você estudou a palavra o suficiente para perceber o que a palavra de Deus te orienta a fazer, e orou o suficiente, o Espírito Santo vai te dar direção, ele vai te dar convicção. Jesus disse lá em João 14, versículo 26, que o Espírito Santo, quando vier o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Percebe como que o Espírito Santo leva a pessoa à palavra? Ele faz a pessoa lembrar o que Jesus diz. Ele nos guia a toda a verdade. E o que Jesus fala que é a verdade? Lá no capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, eu gostaria, terminando, de encorajar os irmãos a buscarem a orientação de Deus em oração, lendo, meditando e estudando na palavra de Deus, por meio da intercessão de Jesus Cristo. Toma muito cuidado, irmãos. Toma muito cuidado, porque hoje existem muitas outras formas de buscar direção que o mundo tem proposto, que basicamente está mais envolvendo adivinhação ou misticismo. E tem muita gente hoje correndo atrás disso. Outro dia, irmãos, eu recebi um vídeo, uma aberração. Eu acredito que o vídeo deve ser postado por algum pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. No vídeo ele apresenta um homem vestido como sumo sacerdote. E ele fala: agora você apresenta o seu pedido e o sumo sacerdote diz o nome do fulano de tal, ele vai interceder por você. Irmãos, cuidado.
Eu não estou falando de coisas que eu não estou vendo acontecer. O nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. Não existe hoje ninguém que possa tomar essa função. Quem se arvora em ser hoje sumo sacerdote é falso profeta, é mentiroso, é enganador. Não dê crédito a esse tipo de discurso. Isso não vem de Deus. Gaste o seu tempo lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando ao Senhor. Participe ativamente das atividades da igreja, dos cultos, das reuniões de orações, dos estudos bíblicos, do discipulado. É assim que você vai receber uma direção segura para a tua vida. Amém? Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de examinarmos a tua palavra, Senhor, e ela, como nós lemos, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos apegados à palavra fiel. Livra-nos, ó Deus, de sermos de qualquer forma enganados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos, ó Deus, que nós recebamos de Ti, Senhor, orientação, direção, e ajuda-nos, Senhor, a ter humildade, Senhor, para aceitar a Tua direção, a Tua orientação e para nós praticarmos a Tua palavra, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.